só que para matar o soldado inimigo. Essa é a realidade da guerra. Mas a batalha que nós vivemos era diferente. A batalha que nós vivemos, o enviado, o míssil da Irã, ele é enviado de tal forma nessa batalha para que aonde ele cair, aonde ele chegar no alvo, o propósito para qual ele está sendo enviado, ele leve vida. É isso que nós precisamos entender, que a missão, que eu e você, nós somos levantados, nós somos separados, chamados para uma missão. E nessa missão, aonde a gente cair, a gente tem que explodir. A gente tem que explodir. Mas explodir para gerar vida, não para gerar morte. E aí, voltando para o texto que nós acabamos de ler aqui, João 3,17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Estava direcionado, o alvo é o mundo, sou eu e você, nós que estamos aqui. E Jesus, ele veio de tal forma que o que ele fez por nós nos alcançou, e por isso você está aqui. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque alguém foi enviado para apregoar a palavra de Deus, e hoje você está aqui, hoje nós estamos aqui. Então você foi atingido por essa bomba de amor, vamos dizer assim. Você foi alcançado por esse amor que talvez a gente nunca vai saber explicar, mas um amor que talvez a gente não merecesse ou não merece. Mas Jesus não quis nem saber. Ele veio e cumpriu aquilo que estava determinado para ele. Ele foi enviado por Deus, por minha causa e por sua causa. E por isso nós estamos aqui. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Quando nós olhamos para o versículo anterior, João 3,16, o 17 é simplesmente a continuação, mas explica muito bem o desejo e a vontade de Deus de salvar vidas. E é aí que a gente se encontra, é aí que a gente, opa, isso aqui tem a ver comigo, porque missão não é só para o missionário que está no campo, não é só para o missionário que viaja, vai lá para uma terra distante, longe do conforto da sua família, longe da sua língua nativa, longe de tudo que você imaginar, para levar o evangelho, para levar uma palavra de vida, uma palavra de salvação. Mas é para nós que ficamos também, é para a gente que intercede, é para a gente que sustenta. Então não ache, eu e você, que nós estamos aqui longe do campo missionário, que a gente não tem nada a ver com missões. Temos sim. Cada um aqui tem uma missão. Cada um aqui foi chamado segundo um propósito. Pode ser que a gente não tenha descoberto isso ainda, mas cada um aqui tem um propósito. Tem um propósito de vida. E aí a gente precisa pôr em prática. E aí a gente precisa conhecer. Aí eu te pergunto nessa noite, qual é a sua missão? Não precisa responder para mim não. Mas qual é a sua missão? Já parou para pensar nisso? Qual é a sua missão? De repente você já se olhou no espelho e perguntou para você mesmo, olhando no espelho, qual é a minha missão? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? É só para reflexão, tá, irmãos? Não precisa responder, mas só que você possa refletir sobre essa pergunta. E aí, dentro desse tema, dentro desse texto, eu tirei 3 pontos que eu quero compartilhar com os irmãos. A mensagem vai ser bem breve. Vai ser bem breve, não precisa, não é de muito falar, que a gente vai trazer ao coração a palavra de Deus, mas
ela vai ser bem sucinta, bem direta. Amém? E o primeiro ponto que Deus trouxe ao meu coração, é uma pergunta para nós: a missão é de quem? A missão é de quem? De quem é o dono da missão? Eu sou o dono da missão? A pastora Amanda é a dona da missão? O pastor Carlos é o dono da missão? O Júlio é o dono da missão? Não. Deus é o dono da missão. Aleluia. Ele é o dono da missão. Amém? Em 1 João 4:10 diz o seguinte: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, querido, a missão é de Deus. Ele é o dono da missão, e Ele foi o primeiro a abrir mão do seu único Filho, para que viesse nessa missão para me alcançar e para te alcançar e para alcançar essa igreja. Ele é o dono da missão. E muitas das vezes a gente fica se perguntando: a missão é do Dai, se vira aí, Dai. A gente às vezes deixa de se preocupar com isso. A gente deixa de se preocupar com os que estão lá fora, muitas das vezes perdendo suas vidas para levar o Evangelho. Sabe por que a gente não se preocupa? Porque a missão não é nossa, às vezes. A gente não tem esse compromisso. Mas a verdade é que a palavra de Deus está falando que a missão é de Deus. Ele é o dono da missão. A missão pertence a Ele. Mas como assim? Porque Deus, Ele é missionário. Tem alguns pregadores que dizem assim: a missões está no coração de Deus. Eu acho que está muito mais além. Está muito mais além, porque Ele abriu mão do seu Filho. Talvez nós tenhamos um coração bondoso aqui. Talvez entre nós aqui tenha um monte de coração bondoso. O desejo de ajudar alguém, o desejo de fazer alguém feliz, o desejo de saciar a sede, de saciar a fome de alguém. Talvez tenha um monte de coração bondoso aqui dessa forma. Mas eu te pergunto nessa noite: tem alguém aqui que tem um coração tão bondoso a ponto de dar o seu filho? Isso é missões, irmãos. Agora não é porque eu estou com o microfone aqui que eu sou melhor do que vocês, não, tá? Eu não me vejo dando o meu filho. Eu não me vejo dando o meu neto. Eu não me vejo. Mas isso é para nós refletirmos nessa noite, porque houve um Deus que Ele deu o seu único filho para que se cumprisse nele a missão de salvação a qual nós estamos vivendo aqui, ó. Pode ser, querido, que você fale assim: a gente não tem uma total liberdade, mas ainda temos uma liberdade de sair com a palavra de Deus nas mãos e caminhar e andar uma certa liberdade. Mas vai chegar o dia, e não está longe, de que essa liberdade vai ser cerceada, vai ser roubada de nós. E aí, como que nós vamos fazer? Mas a verdade é que até agora, eu e você, nós fomos alcançados por aquele que é o dono da missão, aquele a quem pertence a missão, por intermédio de Jesus Cristo. Então não perca a oportunidade de falar de missões, de falar para alguém do seu lado, de repente, que está aí a passos largos para o inferno. E muitas das vezes a gente se encolhe e a gente não abre a boca às vezes para falar que Jesus ama, que Jesus pode mudar a vida daquela pessoa como mudou a nossa. Então nós temos que entender que quando Jesus Ele veio, Ele foi enviado, foi por mim, por você. E quando Deus, hoje, nos nossos dias, Ele quer que a gente continue nesse propósito de levar a sua palavra, de fazer missões, é o próprio Deus quem chama, é o próprio Deus que separa, é o próprio Deus que envia e que sustenta esse missionário.
besteira. Falando besteira. É o próprio Deus. Eu tenho certeza que o Dai, eu estou usando muito o Dai aqui porque é um missionário. Tem algum outro missionário aqui entre nós que faz missões, alguma coisa assim? Creio que não, né? O Dai então vai ser o nosso exemplo, o nosso modelo. Mas eu tenho certeza que o Dai tem experimentado mais dos milagres de Deus do que ele poderia ter imaginado antes de ir para Jocum, não é, Dai? Sabe por quê? Porque é Deus que faz. Deus pode usar um irmão para interceder. Deus pode usar uma igreja para interceder. Deus pode usar alguém para manter o Dai lá, sustentar ele, não somente em oração, mas em provisão. Isso é milagre de Deus. Isso é Deus que faz. É Deus que manda. É Deus que libera a ordem para ajudar. Porque eu posso ser falho, alguém pode falhar com ele, mas Deus não falha. E é por isso que na palavra de Deus está escrito lá em Mateus 9,38, que a gente precisa, quando Jesus disse assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Quantos trabalhadores estão precisando aqui? Eu tenho vivido meus últimos dias na sede, e eu falo para os irmãos: quantos trabalhadores nós estamos precisando lá? Quantos missionários a gente está precisando lá? Quantos nós estamos precisando lá para conduzir, para levar a palavra de Deus, para fazer a obra missionária, para fazer o evangelismo, para levar a palavra de Deus para aqueles morros lá onde está cada vez a situação mais difícil que o irmão pode imaginar? O bairro está sendo tomado e as igrejas estão paradas. A gente, de alguma forma, a gente está falhando na nossa missão, irmãos. Mas em nome de Jesus, o Senhor, o Deus quer que a gente mude essa história através dele, por ele. Agora a gente precisa entender. A gente precisa entender essa obra. Como eu disse, a obra de Deus, a obra missionária pertence a Deus, que é o maior interessado em levar a sua missão ao mundo, em levar a sua palavra ao mundo, e nós somos os maiores beneficiários disso. Nós somos os maiores beneficiários disso. O desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos se salvem. Esse é o desejo de Deus. Mas tem muita gente abrindo mão desse benefício. O camarada abre mão desse benefício por causa de um copo de cerveja, por causa de uma noite de prostituição, por causa de uma cocaína, por causa de uma maconha, abrindo mão desse benefício. Deus poderia falar assim: abrir mão também, mas o desejo dele não é esse. O desejo dele é que todos se salvem. Aleluia! Não foi à toa que ele enviou o seu filho. E por mais que nós estejamos aqui nessa noite dizendo assim: isso aí não é para mim, o amor dele é para você, querido. Tome posse dessa palavra nessa noite, que o amor dele é para você, é para nós. Essa pode ser a maior missão que ele possa realizar na sua vida, é que você entenda que o amor dele, do filho dele, te alcançou. Uma outra coisa que eu vejo também é que toda pessoa que se envolve com missões, que se envolve na missão,
de alguma forma ele é inspirado por Deus. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação você sair do conforto da sua casa, do conforto do seu sofá, da sua tela plana, e ir para um lugar que você não sabe que você vai dormir, ir para um lugar que você não sabe que você vai comer, você vai beber, que você não sabe se vai ter como pagar suas contas, suas necessidades. Só pode ser algo vindo da parte de Deus, para pegar uma pessoa, tirar ele dessa condição e levar para uma nação diferente, ou levar para um... Eu estou falando de outros lugares, de outras nações, mas tem lugar no Brasil que ninguém quer ir. Tem lugar no Brasil que ninguém quer ir. O segundo ponto que eu vejo aqui são os tipos de missionários. Que tipo de missionário nós somos? Que tipo de missionário meu irmão é, a irmã é? E aí me veio à memória um texto que exemplifica muito bem isso. Texto lá de Êxodo 17, 8 a 16, eu não vou ler aqui, mas conta, nos relata que Josué foi aquele guerreiro que ia para o campo, né? Que era o cara que ia guerrear, que ia lá para frente de batalha, que ia, pegava sua espada e ia. Esse era um tipo de missionário. O outro tipo era Moisés, que ficava intercedendo, que era o intercessor, que ficava orando. Mas existia um terceiro tipo de missionário, Arão e Ur, que ficavam sustentando os braços de Moisés. Em qual desses a gente se encaixa? Em qual desse tipo de missionário eu e vocês nos encaixamos? Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto: como fazer missão? Como fazer missões? E aí eu queria convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo 4, 5. Vamos ler o que está escrito aí. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O apóstolo Paulo falando para Timóteo. Sabe por quê, irmãos? Vai chegar o dia, e eu creio que nós já estamos vivendo isso, que a apostasia vai tomar conta. Vai querer tomar conta, né? Vai querer tomar conta. Vou melhorar aqui. Vai querer tomar conta. Se você voltar um pouquinho e ler o que está escrito aí nos versículos 3 e 4, diz assim, ó: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comigo nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias consciências, e não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão para as fábulas. Agora eu te pergunto, isso está acontecendo ou não? Está acontecendo nos nossos dias. Aí Paulo vem para Timóteo: olha, se mantém firme, cara. Se mantém firme no seu propósito. Cumpra o teu ministério. Doa o que doer, mas cumpra o teu ministério. É isso que o Senhor está falando para nós aqui, através da sua palavra. Talvez a gente possa sofrer aflições, talvez a gente possa sofrer qualquer tipo de necessidade, mas cumpra o teu ministério. Irmão, se você parar para ouvir internet, para ver vídeo, irmão, misericórdia. Está cheio de doutores. Está cheio de doutores. E cada um com uma fábula mais extensa do que a outra. Então, em nome de Jesus, cumpra o teu ministério.
desenvolver, eu fui chamado para desenvolver, para atuar. Eu não sei por que você foi enviado, mas Deus sabe. Pergunte a Ele e cumpra o teu ministério, cumpra o teu chamado. Vai ter dor? Vai ter aflição? Vai, mas cumpra. Que no final a bênção é sua, a vitória é sua. Nós sabemos o final. Nós sabemos o final. O inimigo das nossas almas, ele conhece o final dele e ele está todo dia tentando contra o povo de Deus. Ele não desiste. E muitas das vezes a gente desiste. Muitas vezes a gente para. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu te chamo a cumprir o teu ministério. Porque vai chegar um dia que muita gente não vai aguentar essa doutrina, não vai aguentar ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos nos manter firmes, em nome de Jesus. Tem dois tipos de fazer, ou dois modelos de fazer missões. Um até a gente já cantou aqui: vou lançar a minha rede ao mar, muitas almas vou ganhar. É uma forma, é uma das formas. Evangelismo missionário, o evangelismo público, mas muitas pessoas. Mas aqui também tem, eu sou testemunha disso. Aqui também tem um outro tipo de fazer missões, que é o anzol. O anzol também é um tipo de pescaria, né? Uma forma de se pescar, que é o evangelismo pessoal, discipulado. E esse discipulado, eu creio que muitos aqui são frutos desse discipulado que a pastora Amanda desde o início começou aqui. Discipulado, evangelismo pessoal, face a face, conversando, se ajudando. Aleluia. Mas não interessa o tipo de pescador que você é, se você usa rede, se você usa um anzol, o importante é pescar. O importante é fazer missões. Amém? Cumpra a sua missão. Mas que missão é essa? Mateus 28, 19 e 20. Vamos ver o que está escrito. Mateus 28, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Cumpra a sua missão. Cumpre o ide de Deus na sua vida. Pode ser que o seu ide, querido, não seja para o exterior. Pode ser que o seu ide seja dentro da sua casa. Já imaginou isso? De repente você foi alcançado, mas sua família ainda não. Mas o seu ide é dentro da sua casa. E com sabedoria você ganhar toda a sua família para Jesus. E toda a sua família, um dia você poder declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sim, você pode cumprir a sua missão dentro da sua casa. Você pode cumprir a sua missão na sua escola, no seu trabalho. Essa igreja pode cumprir a missão dela ganhando esse bairro para Jesus. Aí você pode falar assim: pastor, mas o senhor está maluco, porque não vai caber essa tuxinha toda aqui dentro dessa igreja. Realmente não vai. Mas se entrar 100 pessoas aqui aceitando Jesus como Salvador, ficar 50 aqui, 20 for para cada igreja ali, 20 for para a congregacional, irmãos, a missão está sendo cumprida. Aleluia! A missão está sendo cumprida. Porque esse é o desejo de Deus, é que as pessoas saiam desse mundo de pecado e eles se achem aos pés
que ser a nossa oração, que esse bairro se curve diante do Senhor. E caminhando para o final, eu posso dizer para os irmãos que você pode ser um missionário. Não só pode, como deve. Mas como? Você pode ser um missionário onde você está, onde nós estamos aqui. De que forma? Se enchendo do Espírito Santo. Atos 1:8. Se enchendo do poder de Deus, se enchendo da graça de Deus, porque vai chegar gente aqui, pessoas aqui necessitadas de tal forma, de repente, de ouvir uma palavra, e você pode ser um instrumento de Deus para tirar aquela pessoa de um caminho de morte. Irmãos, eu quero testemunhar aqui para os irmãos. A gente foi o último evangelismo que teve lá no Ciderante agora. Uma pessoa estava indo se suicidar, estava indo tirar sua própria vida. E quando a igreja começou a tocar o primeiro hino, ela parou. O primeiro louvor, ela parou para ouvir os louvores, para ouvir a palavra de Deus. E aquela pessoa testemunhou: olha, eu estava indo tirar minha vida aqui, mas quando eu ouvi a igreja, eu parei para ouvir o que Deus tinha para falar comigo. E aquela pessoa mudou a sua história. Missões. Missões. Então a gente pode ser missionário aonde a gente está. Aleluia. A gente pode ser um fazedor de tendas. O apóstolo Paulo era fazedor de tendas. E diz a palavra do Senhor que ele se juntou com Áquila e Priscila, e dali ele tirava o seu próprio sustento, daquilo que ele trabalhava, daquilo que era a sua profissão, né? E ao mesmo tempo ele fazia missões. Então, querido, lá onde você trabalha, pode ser um trabalho mais complexo que você estiver fazendo, lá você pode ser um missionário. Lá você pode ser um missionário. Na sua escola, na faculdade, lá você pode ser um missionário também. Aleluia. Isso está em Atos 18:3, depois se você quiser dar uma olhada. Você pode também ser um missionário que fazendo intercessão por missões e missionários. Missões e missionários. Salmo 2:8 que diz: pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por possessão. Pede-me o Santo Agostinho que eu te darei. Pede a tua família que eu te darei. É fazer missões. Pede o teu vizinho. Pede os vizinhos da rua onde você mora. Pede. Interceder por eles. Que o Senhor te dará por herança. Filhos na fé. Que coisa tremenda, irmãos. E tem mais um ponto também. Você pode também ser um agente missionário que trabalha em busca de recursos para sustentar, para suprir a missão, contribuindo para os missionários que estão em campo. E aí eu tenho para os irmãos essa noite 2 Coríntios 9:10, que diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará vossas sementes, vossa sementeira, desculpa, e aumentará os frutos da vossa justiça. Querido, olha que Deus está falando contigo e comigo nessa noite. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira
e aumentará os frutos da vossa justiça. Quem é justo para te abençoar? Quem é o Todo-Poderoso justo para nos abençoar? Deus. E Deus, Ele olha profundo no nosso coração. Deus contempla o nosso coração. Se é um coração bondoso, generoso, que é um coração aplicado em ajudar e a contribuir de alguma forma com a obra missionária. A gente poderia falar aqui em tom de brincadeira, pastor Amanda, se tiver algum irmão chato aqui, se tiver algum irmão chato, bota ele como missionário, manda ele para um lugar onde ele cair lá, teoricamente ele teria que explodir lá, né? Mas só em tom de brincadeira, tá, irmãos? Não é esse o plano. Não é esse o plano. O plano de Deus é que, ao ser enviado, o missionário, ele gere vida. Ele gere vida e muita vida. Então, queridos, que nós precisamos fazer missões de alguma forma. Esse é o plano de Deus. Eu não sei qual tipo, eu não sei como você vai descobrir como você vai fazer missões, mas busque, peça ao Espírito Santo que Ele se revele a você. E talvez a gente esteja esperando algo assim sobrenatural. Eu só quero fazer missões se eu souber falar o mandarim e lá para o outro lado. Não. Talvez Deus quer te usar de uma forma mais simples que você nem imagina. Talvez você não precise nem abrir sua boca. Talvez só se testemunhar com a sua vida, você vai estar fazendo missões. Vamos fazer missões em nome de Jesus. Amém? Eu não tenho o que eu falar a partir de agora, vai ser de mim mesmo. Então eu não quero despregar nada do que eu preguei aqui. Então que Deus possa nos abençoar. Amém? Que essa igreja continue linda desse jeito como está, que eu tenho certeza que tem alguns rostos novos aqui que eu ainda não conhecia. Isso é sinal de que a obra do Senhor está crescendo, está avançando. Amém? Então o Santo Agostinho, em nome de Jesus, continue fazendo missões. Cada um da forma que foi chamado, da maior simplicidade de cada um aqui, mas continue fazendo missões para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar. Muito obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Amém, pastor Amanda?